Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui ao nosso conteúdo de hoje. Estamos aprendendo e falando sobre variável há um tempo já, né? Então, aprendemos o que é uma variável, aprendemos qual é a diferença da variável e uma incógnita, né? A variável, ela pode ter vários valores, né? Um conjunto de valores dependendo da limitação que eu dou para ela, né? Aprendemos também colocar como que trabalhamos as expressões algébricas dentro da geometria. Antes disso, nós aprendemos a classificar as expressões algébricas, irracionais e racionais, lembram? Depois nós temos as inteiras dentro das racionais e as fracionais. Até aí tudo bem. Aí é que nós somos para as expressões algébricas dentro da geometria. Então, usamos expressões para achar elementos de um polígono, como área, como perímetro, como altura, no caso dos triângulos, ou também no caso dos trapézios. Fomos até aí, tá? Corrigimos, tudo ok. Depois entramos nas generalizações, que foi o último vídeo que eu mandei, falando sobre generalizações. E aí, entendemos que nós podemos, através de uma fórmula, generalizar algo, então, e aí, através dessa fórmula, achar o resultado daquilo que está sendo pedido, né? De uma informação que está sendo solicitada através de uma fórmula generalizada. Até comentei com vocês que o nosso governo calcula números e dados da Covid, das transmissões pela Covid-19, com fórmulas matemáticas generalizadas, né? Então, tudo é com base em fórmulas generalizadas, certo? E aí, o último vídeo foi o vídeo de correção da página daquele exercício que vocês tinham que fazer ou em dupla com um colega ou alguém aí da sua família, certo? Hoje, nós vamos relembrar e vamos relembrar coisas também de polígono, como um polígono, o que é um polígono convexo e um côncavo. Lembram disso? Foi lá no quinto ano que vocês aprenderam, né? E como que eu lido com isso dentro das expressões algébricas, certo? Então, eu gostaria que vocês fossem comigo na página 79 do nosso livro, que ali começa o conteúdo de hoje, que é número de diagonais de um polígono convexo. Então, polígono convexo é aquele polígono que não tem nenhuma, ele é todo para fora, né? Diferente do côncavo, que ele pode ter ângulo interno maior que o externo. Qual é a diferença entre polígono convexo e polígono côncavo? O convexo, os ângulos internos sempre são maiores que os ângulos, perdão, ao contrário, os ângulos externos são maiores que os ângulos internos no convexo, né? Eu me lembro que eu expliquei para vocês que ele é todo para fora, né? Ele não tem nenhum ângulo para dentro. E o côncavo é ao contrário. Os ângulos internos, ele tem ângulos internos maiores que os ângulos de fora. E ele tem essas entradinhas. Lembra da bandeirinha? Das bandeirinhas, as bandeirolas? Quando tem essas entradas aqui, ó, aqui é uma setinha, parece, né? Então, aqui ele é um côncavo. Por quê? Porque esse ângulo aqui interno, deixa eu pegar aqui um lápis para ajudar vocês, esse ângulo interno, ele é maior do que esse ângulo externo. Então, aqui representa um polígono côncavo. E aqui um convexo, ele é todo para fora, não tem nenhum ângulo para dentro. Então, os ângulos de fora, os ângulos externos, eles são sempre maiores que os internos, ok? São características. E o livro traz ali uma outra definição. Vamos ler ali? Polígono convexo, para qualquer dois pontos no interior do polígono, a segmento de reta que os une está sempre na região poligonal. Meu Deus, né? Por que confundir? Sabe o que está querendo dizer aqui, gente? Está
está dizendo que qualquer traço que eu fizer dentro do meu polígono, com 2 pontos dentro, ele não fica nenhuma partezinha para fora, ó, ele está completamente dentro do meu polígono, o côncavo, perdão, o convexo. E o côncavo não, olha, o côncavo podem ter traços que ligam 2 pontos, que o meu segmento fica para fora. Gente, mas basicamente, se vocês lembrarem daquilo que eu falei, jamais vocês vão errar. O convexo, os ângulos internos são menores que os externos. E o côncavo, ele tem pelo menos um ângulo interno menor, ok? Então, essa é a diferença. Mas o que nós vamos estudar agora é a diagonal. Lembram o que é uma diagonal? A diagonal é um traço que sai de um ponto, um vértice, e encontra outro ponto, que é um ponto oposto a ele. Então, esse segmento que sai de um ponto até outro ponto, nós chamamos de diagonal, ok? Existem polígonos que você, se eu perguntar para você, você já vai lembrar. Ah, por exemplo, um quadrado tem quantas diagonais? 2, né? Porque só tem pontos opostos num quadrado, só tem 2. O que está em cima com aquele que está embaixo ao contrário e vice-versa. Mas polígonos maiores eu preciso calcular. E para eu calcular essa minha diagonal, existe uma fórmula específica, que está aqui, ó. Na página 81, existe uma fórmula específica, então nas páginas anteriores tem a explicação da onde nós chegamos nessa fórmula aqui para achar a diagonal, ok? Então, nós temos aqui que diagonal é igual ao número de lados opostos ao polígono vezes n-3 dentro do parênteses dividido por 2, ok? Mas eu vou fazer aqui com vocês uns exemplos, num videozinho que eu vou colocar, e vocês vão entender melhor. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber esta fórmula da diagonal para poder aplicar em qualquer polígono que eu passar para vocês, tá? Qualquer polígono, isso é bem simples, é só colocar na fórmula, tá bom? Exemplo, um dodecágono. Dodecágono, quantos lados tem? 20. É só ali substituir um n por 20 e eu já acho a quantidade diagonal que ele tem. Então, é bem simples. Assistam aqui o videozinho que eu vou fazer os exercícios extras e depois vocês fazem, por favor, a página 80 e 81, tá bom? E aí, depois, vocês façam, por favor, também a 82 e a 83. E ali no vídeo explicativo, nesse vídeo aí, nas orientações, também depois eu coloco ali no Saber em Ação aquilo que vocês têm que fazer, tá bom? Assistam aí o vídeo adicional, com o exemplo que eu vou dar, e aí qualquer dúvida a gente tira no Zoom, tá certo? Um beijo, gente, até! Então tá, vamos dar uma olhadinha aqui na diagonal. Antes de eu continuar, eu falei duas coisas aí no vídeo anterior, né, na parte inicial aí desse vídeo, eu falei duas coisas que depois que eu falei, que eu tinha editado, eu vi que eu falei errado, então eu vou corrigir agora, tá? Vou corrigir agora. Eu disse... Quando eu estava explicando aqui o polígono côncavo, eu disse assim, que o convexo, todos os ângulos internos são menores que os externos, ok? Foi isso que eu disse. Então, ele é totalmente fechado, ele não tem nenhuma linha para dentro, por isso, todos os ângulos internos, que é isso, são menores que os ângulos externos, que são isso, tá? Então, o de dentro é menor que o de fora, ok?
E aqui foi quando eu errei uma palavrinha, que eu disse uma coisa e era outra. Aqui eu disse que o côncavo, ele tem pelo menos um ângulo interno maior. Eu usei a palavra menor, tá? Então, ele tem pelo menos um ângulo interno, que é este aqui, no caso dessa entrada, que ele é maior do que o de fora, que é menor, tá? Eu usei a palavra menor, não, vou repetir. O côncavo, ele tem pelo menos um ângulo interno maior que o seu externo. O restante é tudo menor, ó. Esse é menor que esse é menor que esse é menor que esse, praticamente quase assim o mesmo tamanho, mas ele é menor. Esse visivelmente menor e esse também é menor, não tão menor, mas é menor que o de dentro, é menor que o de fora. E esse é o único maior. Então, o côncavo, ele tem duas características: pelo menos um ângulo interno maior que o externo, e quando eu traço uma linha de um ponto a outro, ele fica uma parte para fora, tá certo? Ó, gente, tem entradinha é côncavo, não tem entradinha é convexo. Então, aqui estou me corrigindo, porque eu usei a palavra menor. E outra coisa que eu falei, depois que eu vi que eu tinha falado, eu falei do dodecágono, que são 20 lados. Não, gente. Dodecágono são 12 lados e eneágono são 20 lados, tá? Então, eu me corrigi agora. Vou repetir. Dodecágono são 12 lados. E eneágono são 20 lados. Então, eu vou aproveitar esses dois aqui, um de 12 lados e outro de 20 lados, para calcular as diagonais que esse tem. Em vez de eu ficar desenhando, gente, uma coisa é você desenhar um 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, um pentágono ou um quadrado. Outra coisa é você desenhar um eneágono, que é praticamente um círculo. É muito mais difícil você ter que desenhar para poder calcular as diagonais. Por isso que a fórmula da diagonal, ela vem para ajudar. Então, aqui no meu livro, na página 81, diz que D de diagonal é a mesma coisa que N, que é o número de lados, vezes N menos 3, dividido por 2. Então, a minha diagonal do meu dodecágono é igual 12, que é o número de lados, vezes 12 menos 3, dividido por 2. Aqui fica 12 vezes 9, né? Dividido por 2. Gente, aqui para facilitar a vida, você já pode dividir 12 por 2, que fica 6, e aí 6 vezes 9, 54. Ou multiplicar 12 vezes 9, tanto faz, dá 108, dividido por 2, e aí você faz a divisão e dá 54 o resultado. Então, a resposta é que o dodecágono tem 54 diagonais. O que você tem que lembrar aqui? Lembrar da fórmula e lembrar dos nomes e quanto cada um tem de lado, ok? Vamos fazer também para o eneágono. Eneágono. Diagonal é igual a n vezes n menos 3,
Diagonal é igual a 20 vezes 20 menos 3, dividido por 2. Diagonal é igual a 20 vezes 17, dividido por 2. E se eu dividir aqui 20 por 2 dá 10, e 10 vezes dá 170 diagonais. Certo? Então, é simples assim como vocês estão vendo. Eu preciso saber a fórmula e o nome, associar o nome ao número de lado que ele tem, ok? Aqui eu tenho um exercício que pede a diagonal de um pentadecágono, que são de 15 lados, e um de um eneadecágono. Aqui eu fiz o eneágono, que é 20. E aqui, eneadecágono é 19, tá? Aqui, o meu resultado diz que foi 152. Vocês vão calcular ali, ok? E aí, agora, com essa explicação, vocês, por favor, respondam aqui e aqui. E aqui é a sequência de Fibonacci. Fibonacci, porque ele é italiano, e esse 2C a gente lê como um sonzinho de T, Fibonacci. Então tá, o Leonardo Fibonacci, ele criou uma sequência, né? Uma sequência. E aí ele fez um pensamento, e através deste pensamento que vai estar aqui, vocês vão fazer, e vocês vão achar o resultado. Ele achou uma expressão algébrica. Isso aqui nada mais é, você vai tentar fazer e você vai entender, então, como ele chegou nessa expressão algébrica, tá? Depois, eu passo para você a correção, quanto que ficou, tá certo? Esse tratamento da informação não é preciso fazer, tá? Não é preciso fazer. Aqui vocês fizeram até o 4, né? Então, eu vou pedir para você fazer o 5 da página 87. Eu vou pedir para você fazer o 5. E aqui, vou colocar lá vou pedir para você fazer algumas dessas aqui, tá? Vou colocar ali na instrução que é melhor, ok? Até aqui, então, a gente vai ter bastante exercício de saber em ação, revisão. E aí, nós já, então, vamos terminar o capítulo 2, e aí já vamos estar prontos para uma atividade avaliativa, certo? Aqui para frente é outra história, tá bom? Até mais, pessoal!